dia! Bom dia! Hoje, 18 de janeiro de 2024, e nós vamos dar início ao encontro de número 156, ok? Mas antes, elevando o nosso pensamento a Jesus, a Deus, aos amigos espirituais que nos amparam, Mestre Divino, Irmão Maior, queremos te agradecer por demais esta oportunidade, a oportunidade do aprendizado, a oportunidade que nos liberta, a oportunidade que abraçamos a verdade e com ela, Mestre amado, queremos construir os dias de amanhã. Muito obrigado, Jesus. Queridos irmãos, guias, protetores, amigos espirituais que nos ajudam nessa tarefa e em tantas outras da vida, muito obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado. Obrigado, Eurípides, pelo acompanhamento que temos tido. Obrigado, Aurino, por ter chegado até nós a convite e estar nos ajudando. Muito obrigado, querido. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Tem muita gente aí que está com o telefone. Aliás, todas as reuniões têm o telefone tocando. Eu só pedi a atenção para que isso não mais aconteça assim. Então, hoje, como ninguém passou o tema, nós temos já um tema seguinte que será a resignação. Mas na próxima nós vamos ter uma parábola severa, porque a parábola do servo impiedoso, o cruel, o maldoso, o feio. Mas hoje, como não houve um tema, eu então tenho um tema. E o tema, aproveitando a oportunidade, nós vamos falar sobre mediunidade, vamos tecer breves observações. E como nada acontece por acaso, as coisas se atraem quando os fluidos têm uma mesma qualidade. Recentemente colocaram um vídeo na internet, dia 16, colocaram um vídeo na internet, e eu vi esse vídeo ontem, e aí eu aproveitei esse vídeo, e nós vamos primeiramente ouvir esse vídeo. Esse vídeo é de um ser que eu gosto muito, que agora já está conseguindo falar um pouco melhor, e ele fez uma palestra na Federação Espírita do Paraná, recentemente, agora, né? E justamente falando do tema que nós vamos penetrar mais profundamente. E então, vamos ouvir esse nosso irmão. Bom dia. A mediunidade é uma missão que Cristo dá aos médiuns. A mediunidade é um caminho para que os médiuns possam
possam livrar das penas antigas. Muitos médiuns pensam que ser médium é um louro. A mediunidade é um meio para nós médiuns para escapar do umbral. Muitos médiuns não sabem disso. Muitos médiuns não gostam de estudar. Só quer o trabalho de ser médium. Médium sem estudo é uma bomba relógio. Se o médium não tem estudo, ele está acima ou abaixo. Quando Jesus falou com Pedro, o Pedro estava em cima. Depois, o Pedro estava embaixo. Muitos médiuns não têm estudo e não sabem que a mediunidade tem uma tarefa para esses médiums. Não é todo médium capaz de fazer fenômenos todo médium tem a sua missão. Eu quero ser médium de escrita. Depende. Se você marcou no plano espiritual para ser médium de escrita, você vai ser. Senão, você não vai ser. Você pediu ao plano espiritual se você quer ser médium psicofônico, senão você não vai ser. Muitos médiuns têm ciúme da mediunidade do outro médium. Ele recebe e eu não recebo.
ele recebe bezerra e eu não tenho a chance de ter bezerra. Muito cuidado. Médium com ciúme da mediunidade do outro não é médium espírita. Vejo muitos médiums recebendo bezerra de Menezes. Meu Deus! Bezerra é um espírito de luz. Vejo muitos médiums recebendo Joana de Ângeles. Meu Deus! Vejo muitos médiums recebendo Emanuel. Meu Deus! Emanuel teve como missão o Chico. Só Chico. Joana de Ângeles tem a missão de Divaldo. Só Divaldo. Muitos médiuns não têm estudo para saber disso. Todo médium tem o seu guia. O guia do médium vem para desenvolver no seu médium o trabalho da caridade. Esse guia vem cercado por outros espíritos que faz que essa missão seja tranquila. Emanuel vem com uma falange espiritual para fazer que a mediunidade do Chico faça a caridade. Joana de Ângeles também tem a falange para que o Divaldo possa ter êxito na mediunidade dele. Não adianta muitos médios que quer ser médio de Joana, porque não vai ser. E muitos espíritas
creem nesses médiuns. Kardec nos falou que o espírita tem a lucidez. Muitos espíritas não têm lucidez. Muitos espíritas gostam de bater palmas só. Na cabeça não tem nada. Muito cuidado, meus irmãos. O mundo espiritual baixo está gostando. O mundo espiritual de cima nos vê como perigo. Muitos centros não são capazes de formar espírita com letra maiúscula. Muitos centros quer espírita que sabe fazer bolo. E só. Salgadinho. Só. O centro espírita é a faculdade da alma, disse Dr. Bezerra, através de o Chico. Muito cuidado, meus amigos. Ciúme em médiums. Muito cuidado. Esse médium ciumento já deu. Quando vemos o amigo com a sua missão, vamos bater palma assim. Bater palma com a oração. Esse médium merece a nossa oração. Não é elogio, não. Oração. Porque todo médium que trabalha com Jesus tem responsabilidade. Não é a caça de elogio, não. Todo médium que trabalha com esse Jesus, médium espírita mesmo,
merece as nossas preces. Por isso, vamos saudar o sol das nossas vidas, paciente conosco, bondoso conosco, nosso mestre, nosso pastor, dizendo: Jesus, muito obrigado por esse espiritismo que tu nos brindou. Muito obrigado, mestre, por essa casa espírita, a Federação do Paraná. Quero saudar-te por essa misericórdia, saudar-te pela sua paciência conosco, mestre. Fique em pouco na terra. A terra está precisando de ti. Nosso movimento espírita está precisando de ti. Nossas casas espíritas estão precisando de ti, Jesus. Nosso âmago está precisando de ti, para que não possamos perder essa encarnação. Pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo. Muito obrigado, sol das nossas vidas. Jesus, abençoa a Federação Espírita do Paraná, a nova diretoria. Abençoa, Jesus.
Assim seja. Esse é o Raul Teixeira. Ele falou um pouco, porque ele já falou muito mais a respeito dos médiuns e das casas espíritas. Realmente há uma conturbação geral. Vocês veem na internet uma série de mensagens de Bezerra que não tem nada a ver com Bezerra. Tá lá, pode ligar na internet agora, tem lá a mensagem de Bezerra, não sei o quê, falando do fim do mundo, falando não sei o quê. Toma muito cuidado. Né? Viu o que ele falou? Joana de Ângeles veio para trabalhar com o Nivaldo. E tem gente que recebe Joana de Ângeles. Emanuel, então, tinha uma opção de gente que recebia Emanuel. Tem uma senhora lá em Petrópolis que vira e mexe só com mensagem de Emanuel. Emanuel veio para trabalhar com o Chico. E todos aqueles outros espíritos que psicografaram o Chico foi com autorização de Emanuel. Porque Emanuel era o guia de Chico Xavier. André Luiz, quando psicografava com o Chico, Emanuel acompanhava. Passava por Emanuel, Cornélio Pires, todos os outros espíritos que escreveram. É assim. Aí, fulano não sei da onde está recebendo Emanuel. É mentira. Não é verdade. Não é desse jeito. Da mesma maneira que o médium tem a missão dele, o espírito médium também tem a sua missão. Então, como ele falou aqui, Joana é com o Nivaldo, a missão dela é com o Nivaldo, não é com o Zé, com o Mané, que ficam botando mensagens aí dizendo que é. Quer dizer, é um problema muito sério. Então, toda a atenção tem que estar voltada. E é o que ele fala: falta de estudo. Falta de estudo. Não sabem o que é mediunidade. Mediunidade não é isso. A mediunidade de cada um de nós, certo? Ela é posicionada, ela é inclusa quando no mapeamento genético. Não tem jeito. Então, como ele falou, você quer ser médico psicógrafo? Não vai ser, porque você não é. E ninguém pode chegar para Denise e dizer: você é médico disso, para ele você é médico. Não é. Tem que passar lá. Você vai nós falamos, vai desenvolver. Aí vamos ver qual é a mediunidade que você vai manifestar. Certo? Ninguém pode adivinhar a mediunidade do outro. Isso não existe. A Graça é médium de psicografia. Não é assim que funciona. Como é que ele vai saber? Tem que passar. Isso está no livro dos médiuns. Está lá. Também está no domínio da mediunidade. Então, sabe, é muito problemático essa história de ficar na internet acreditando nas mensagens que estão lá de Bezerra. Não acreditem, porque não é nada disso. Bezerra, quando se manifestava, ele se manifestava por médiuns capazes de recebê-lo. É um espírito de luz, como falou aqui. Inclusive, eu não tenho mensagem que eu saiba do Raul ditada por Bezerra. As mensagens que vieram através de Raul era de Camilo, que é o guia espiritual de Raul. Aí vinha Olímpia Belém. Então, quando observem os detalhes, quando Raul Teixeira teve problemas, passou algum tempo, eu inclusive estava lá na casa, lá em Sulacap, quando de repente um espírito se aproximou de mim e começou a me ajudar. E depois eu escrevi algo por esse espírito. E esse espírito se manifestava por Raul Teixeira, Olímpia Belém. Você não lembra disso, lembra? Eu falei com alguém a respeito disso. Não sei se foi com você que estava dirigindo a mesa naquela altura. Entende? Por que esse espírito veio e manifestou-se por mim? E tem algumas mensagens que eu já, inclusive já coloquei no meu Face, de Olímpia Belém. Porque Nivaldo, porque Raul teve problemas.
esse povo que gosta de brincar com a internet, com os espíritos, coloca lá mensagem de bezerra, mensagem. Para com isso. Vai aprender. Como ele falou ali em casas espíritas, e não trabalha no médico, não sabe, é uma realidade. Eu gosto do Raul por causa disso, ele abre o verbo, tem que abrir mesmo, sabe? Tem que abrir mesmo. Porque não é possível. Você vê casas espíritas aí, que é médico fazer bolo. Ele falou. Quer dizer, não cuidam da espiritualidade, cuidam da materialidade. É isso, em suma é isso. Querem lá as pessoas para cuidar da materialidade. Como lá aquele centro da Sulacap que mandou construir a lanchonete, que o pessoal chegava com fome, né? Deviam ter fome espiritual. Um problema muito sério, sabe? É aquilo que nós estávamos conversando aqui até antes do programa. É um estalo, daqui a pouco acabou. E aí? Cadê a tua cartilha? Você cuidou só de bolo, né? Bolo, fazer fofoca, né? Então tem um mundo bom para você. Lá você vai despertar. Puf, vai para o exílio. E tem médiuns indo para o exílio. Até porque a maior parte de todos nós que estamos reencarnados somos médiuns. São pouquíssimos aqueles que não têm nenhuma mediunidade. Certo? Mas a mediunidade é de uma extensão enorme. Uma extensão enorme. Você pode não ser médico de manifestação, pode não ser médico psicofônico, psicografia, de evidência, tudo. Mas você recebe as inspirações do teu guia espiritual. Você recebe recados de Deus. Quando você não recebe do teu guia espiritual, porque também tu está pensando em porcaria e tu recebe um capeta. O capeta também é um amigo nosso. Ele ajuda-nos a despertar. O capeta é força de expressão. São espíritos, claro, de qualidades inferiores que se aproximam por causa do nosso pensamento. Mas vamos em frente. Então, eu tenho aqui essa mensagem: entre as forças comuns em estudo e análise. É uma mensagem do livro Roteiro, do nosso querido Emanuel, falado aí pelo Raul Teixeira. Então vamos passar essa mensagem e depois vamos entrar em outros. Vamos lá. Indiscutivelmente, a mediunidade, no aspecto em que a conhecemos, a Terra é a resultante de extrema sensibilidade magnética, embora no fundo estejamos informados de que os dons mediúnicos em graus diversos são recursos inerentes a todos. Todo mundo tem a pineal. Se não tem a pineal, não é com defeito. E a pineal, a epífise, é a glândula da mediunidade. É por essa glândula que ela fica. Por isso, quando falam terceiro olho é a pineal. Muitos falam terceiro olho, ela é nessa direção lá no centro do cérebro, da glândula. É uma glândula pequenininha, caroço de feijão. Diz que lembra uma pinha, por isso que tem nome de pineal. Lembra uma pinha. E então, essa glândula é ela que capta a mensagem material. Porque as mensagens são recebidas pela mente, e a mente é espírito. Cada ser é portador de certas atividades e por isso mesmo é instrumento da vida. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, disse Jesus. Isso aí eu que acrescentei. Cada ser é portador de certa atitude, por isso mesmo é instrumento da vida. E para ter vida em abundância, é preciso que nós venhamos a trabalhar dentro do clima de elevação, dentro do clima da beleza, do bem, da benignidade. Por isso, vida em abundância. A vida em abundância está aí. Significa você estar bem.
estar em paz, estar em tranquilidade. É o que Jesus quis dizer. Porque quando você não tem a vida em abundância, você está escalafobético, como dizia um companheiro nosso quando eu era criança, né? Ele chegava cheio de goró e passava na vila, né? O dia hoje está escalafobético. Então o dia está péssimo, você só está lamentando, não está achando nada bem, porque você não tem vida. Você está realmente num estágio de precariedade, completamente fora das energias benignas. A luz nasce da chama sem ser chama. A luz nasce da chama sem ser chama. A chama provoca luz, mas ela não chama. E você pode provocar o bem e fazer o bem sem ser o bem. O perfume vem da flor sem ser a flor. E você pode ser o perfume sem ser a flor. O perfume da vida, o perfume da benignidade, da afetividade, do afeto, da caridade, da bondade, da tranquilidade, da paz, sem ser a paz. Pois não? E meditas. Não, estou pensando aqui na chama, na luz, estou pensando numa aula grande, luminosa. A claridade do núcleo luminoso une-se a radiações do ambiente e o aroma da rosa mistura-se às emanações do meio, dando origem a variadas criações. A claridade do núcleo luminoso une-se à radiação do ambiente. Então veja o que você provoca no ambiente quando você chega iluminado, com boas ideias, com bons pensamentos, não é? Emanando coisas boas. E o aroma da rosa mistura-se a emanações do meio, dando origem a variadas criações. Quer dizer, você se chega no meio, no ambiente, com boas intenções, você automaticamente muda o magnetismo daquele meio. E muitas pessoas poderão ser arrastadas por esse magnetismo benigno que você está emanando, mudarem suas opiniões, passarem a agir de forma melhor. Veja a importância. Por isso falam muito, né? Você é fruto do meio. O que é isso, ditado popular? É isso. É isso. Se você está ali, lança todo esse tipo de energia, você poderá modificar o ambiente e modificar o pensamento de muitas das pessoas que ali se encontram. Porque elas, muitas vezes, estão num estágio de neutralidade. Então, maior ainda a facilidade de absorverem as energias que você está emanando. E outras estão em energias completamente diferentes dessas. Mas ao ouvirem, podem entrar em choque e de repente mudarem a opinião. A gente não muda de opinião. Ouvir alguma coisa, observar outra, aí você começa a refletir e você muda às vezes de opinião. É assim que acontece. Assim também o pensamento invisível do homem associa-se no invisível pensamento das entidades espirituais que o assistem, estabelecendo múltiplas combinações em benefício do trabalho de todos na evolução geral. É por aí. Pensamento invisível do homem associa no invisível pensamento das entidades espirituais. Há uma associação. Você atrai para você aquilo que você está emanando. Eu estou pensando
modalidade. E um amigo espiritual pode te ajudar na definição daquilo que você consegue fazer. Não, hoje eu vou para a Candária. Aí não vem só um, não, vem uma turma nova. Então, é por isso que você tem que educar o conhecimento, que é fundamental, né? Aí você começa a refletir para você aprender a educar seus pensamentos, seus sentimentos e seus emoções. Controlar as emoções. Educar as emoções. A emoção ainda é um sentimento inferior. É um impulso. É justamente aquilo que a gente precisa dominar. A emoção faz parte do imediatismo. Sim. Não é? Então você tem que passar a controlar isso. É reagir. Perfeitamente, reagir. Reagir. Não se deixar levar pela emoção. Porque a emoção te arrasta tanto para uma coisa como para outra. Você pode ter uma emoção, mas é um arrasto sem reflexão, sem meditação, sem pensar em consequências, sem pensar no porquê. Não presta. É isso. Importa reconhecer, porém, que existem mentes reencarnadas em condições especialíssimas que oferecem qualidades excepcionais para o serviço de intercâmbio entre os vivos da carne e os vivos do além. E a gente sabe disso. Médiuns com condições especialíssimas. Tivemos aí Chico, temos o Raul, que está se recuperando, graças a Deus. Eu gosto muito do Raul Teixeira. E outros médiuns, são médiuns que muitas vezes não apareceram, porque não tinham que aparecer, certo? Mas estão aí em trabalhos sensacionais. E muitas vezes a gente desconhece, mas estão fazendo trabalhos excepcionais, porque está marcado desta forma. Nessas circunstâncias, identificamos os medianeiros adequados aos fenômenos de manifestação do espírito liberto no círculo da matéria mais densa. São aqueles que são médios de incorporação. Fenômenos de manifestação do espírito liberto. Médios de incorporação, de uma manifestação psicofônica, enfim, outra forma. Contudo, nem sempre os donos dessas energias são mensageiros da sublimação interior. Aí vai faltar o estudo, porque aí entram os espíritos das qualificações inferiores e aí começam a receber as mensagens em duplicidades completamente negativas, como falou o Raul. Aí começam a receber Bezerra, Emanuel, Joana de Anjos, não tem nada a ver. É tudo uma desqualificação. São médiuns sem estudo, sem conhecimento. O que o Raul falou. E é uma realidade. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Vou repetir, a internet está cheia de mensagem de Bezerra. Toda hora estou botando mensagem de Bezerra na internet. É impressionante, falando do mundo, falando da transição, falando não sei do quê. Problema sério. Na extensa comunidade de almas da Terra, avultam, em maioria, as consciências ainda enfermiças, moralmente endividadas com a lei divina. Consequentemente, a maior parte das organizações medianímicas no planeta não podem escapar a essa regra. Algo falou disso. Está aí. Avultam a maioria em consciência ainda enfermiças. São esses médiuns. Incapazes, sem responsabilidade, sem estudo, e acham que sabem tudo. A gente que estuda, nós que estudamos não sabemos nada. Eles sabem o quê? De repente vão viver no Magno. Mais de 2/3, observem o detalhe, o decreto é meu. Mais de 2/3 dos médiuns do mundo jazem ainda nas zonas de desequilíbrio espiritual, sintonizados com as inteligências invisíveis que eles são afins.
reclamam, em razão disso, estudo e boa vontade no serviço do bem, a fim de retomarem a subida harmônica aos cimos da luz. Assim como os cooperadores de qualquer instituição respeitável da Terra necessitam exercício constante no trabalho esposado para crescerem na competência e no crédito moral. Aí, vejam, vem de encontro a tudo que o Raul falou. Aí, está cheio de médicos irresponsáveis. Essa casa mesmo tinha problema. Tinha problemas. O trabalho mediúnico, eu ouvi coisas que eu fiquei calado, porque senão me expulsavam da casa. Porque inclusive teve reuniões que queriam me colocar como diretor. De jeito nenhum. Veio disso, de jeito nenhum. Não tem condição. Porque se você tem 6, 7, 8 com o mesmo pensamento, você entra com diferente, você não vai conseguir. Então melhor, fica fora. Trabalha no lado de fora, tentando modificar as condições. Tanto é que eu fui convidado para fazer palestras aqui em cima, mas não podia falar de espiritismo, porque queriam vender o convite. Então, para não ir de encontro ao pessoal que poderia vir aqui, né, evangélico ou coisa parecida. Então, eu não podia falar de espiritismo, a pessoa que me convidou. E depois ela nem mais me cumprimentava. Coisa séria. A coisa é séria. Ser correto. O que é isso? São médiums que estão na casa espírita, espíritas. Não são espíritas, é o que o Raul falou. Não é médium espírita. Pode ser médium de qualquer coisa. Médium da materialidade, o que quiser. Mas espírita não é. Ninguém se esqueça de que estamos assimilando incessantemente as energias mentais daqueles com quem nos colocamos em relação. Veja, que falávamos ainda há pouco, de repente você entra no meio e você pode até mudar. Mas também tem que ter cuidado para não assimilar aqueles efeitos que ali possam se encontrar, aquelas energias que são de péssima qualidade. Mas se você chega com um pensamento benigno, você não vai assimilar. Você vai negar automaticamente em pensamento. Você pode nem falar para as pessoas, mas você vai negar. Então você não assimila. E você cria barreira. O teu pensamento emana energias que criam barreiras, impedem que coisas maléficas possam te atingir. O pensamento benigno, o pensamento saudável. E além disso, estamos sempre em contato com o que podemos nomear como sendo geradores específicos de pensamentos. Através deles, outras inteligências atuam sobre a nossa. É o que estávamos falando. Não, estamos vendo. Um livro, um laço afetivo, uma reunião ou uma palestra são geradores dessa classe. Aquilo que lemos, as pessoas que estimamos, as assembleias que contam conosco e aqueles que ouvimos influenciam decisivamente sobre nós. Então pare diante de uma tela de televisão e começa a ver aquelas novelas imprestáveis que eles colocam e você vai ser influenciado por aquilo. Eu costumo falar para as pessoas, deixa eu ver o que eu vou falar. Eu posso ver, eu às vezes coloco para ver o que está acontecendo. Mas eu já sei como tenho que agir mentalmente para não entrar naquela frequência. É diferente daquele que entra para ver e aí, quando acaba a novela, ele já fica com a atenção voltada para o dia seguinte. Doido que chega o dia seguinte para ele ver o próximo capítulo. Entrou na energia. E vai sofrer as consequências daquelas energias, não tenha dúvida, porque ele começa a raciocinar com aquele comportamento que ali está, com aquilo que ele recebeu, porque ele aceitou
Agora, você pode ver alguma coisa para pesquisar, para ter noção do que você pode fazer para ajudar. É diferente, mas para isso você tem que estudar, você tem que aprimorar. Não é o caso dos médicos que recebem bezerra por aí afora, que não fazem nada de estudo, e não sabem nem por que estão recebendo. Recebem um espírito qualquer lá, dá o nome do outro e ele aceita completamente. Sim, porque se você vai receber bezerra, só o conforto espiritual que você vai sentir quando ele se aproximar é completamente diferente de qualquer outro espírito. As energias são diferentes. Então, se ele te chega e ele envolve-te, você parece que vai voar. Você está no céu. Eles nem percebem isso por falta de estudo. Aí é um problema sério. Aí é isso aí que acontece. Devemos ajudar a todos, mas precisamos selecionar os ingredientes de nossa alimentação mais íntima hoje. Que alimentação é essa? Ué, você não tem sentimento? Como é que tu está fazendo? O que tu está comendo aí? Selecionar os ingredientes da nossa alimentação mais íntima. O que nós vamos absorver? Como é que eu imagino isso? Como é que eu reflito sobre isso? O que eu posso colher? O que eu posso colocar para uso nas minhas sensibilidades? Certo, não podemos menosprezar o nosso irmão que se arrojou aos despenhadeiros do crime, constituindo simples dever nosso o auxílio objetivo em favor do reajuste e soerguimento dele. Todavia, não podemos absorver as amarguras e os remorsos que se dirigem à natural extinção. Evidentemente, não é? Você vai ajudar, mas você não vai absorver aquilo tudo que ele tem. O problema é dele, não é teu. Mas há quem vá fazer caridade, né? E acaba absorvendo os problemas daquele para o qual vou fazer a caridade. E aí, chama de médico esponja. Pois é. Pois é, não pode. Não pode. É aquilo que eu costumo falar. Você é uma individualidade. O outro é do outro. Você não vai desprezar o outro, você não vai abandonar o outro, mas você não tem e sentir o que ele está sentindo. Você ajuda, mas não sente. Você ajuda, mas não faz para ele. Porque se você fizer para ele, você o está deseducando. Esse é o grande detalhe. As pessoas às vezes custam a ver isso. Não, mas ele estava todo. Não, aí eu fui e fiz para ele. Não, não faça. Não faça, deixe que ele faça. Ele tem que fazer para aprender a sair daquele questionamento, daquilo que está ali como propósito para ele resolver. Não é você que tem que resolver. Se você o faz por ele, você o está desajudando, colaborando com a sua deseducação. Você ajuda. Ajudar não é fazer para o outro, é ajudar, é diferente. Visitaremos o enfermo, encorajando-o e levantando-lhe o bom ânimo. Contudo, não será aconselhável adquirir as sensações desequilibrantes, que precisam desaparecer tanto quanto os detritos de casa que nos cabe eliminar. Visitaremos o enfermo, encorajando-o e levantando-lhe o bom ânimo. Contudo, não será aconselhável adquirir as sensações desequilibrantes. Você não vai absorver aquilo. E vamos encorajá-lo, ajudá-lo a levantar, mas faça você. Não. Eu não vou fazer, você que tem que fazer. Mas por quê? Porque você tem que aprender. Porque você precisa se educar. Então eu não posso fazer com você. Você não vai falar isso, professor, né? Você não vai falar isso, professor. Você só está mostrando, mas entende o que você tem que fazer. Né? Vai dizer, olha, tudo bem, mas olha, dá um jeito, vai, cria coragem. Coragem, vontade, isso. Chama Leão Denis para te ajudar. A obra da caridade tudo
pela atitude mostramos a qualidade dos nossos desejos. Os pensamentos honestos e nobres, sadios e generosos, belos e úteis, fraternos e amigos, são a garantia do auxílio positivo aos outros e a nós mesmos. Primeiramente, somos nós que somos ajudados, né? Com esse pensamento, a gratidão, que você fala. Eu veio um ataque essa semana de família mesmo. Então fica quieto aí com o ataque. Não ataca agora não. Quanto mais nos adiantamos na ciência do Espírito, mais entendemos que a vida nos responde de conformidade com as nossas indagações. É uma realidade. Quando quiserem falar alguma coisa, falem, viu? O princípio dos semelhantes com os semelhantes é indefectível. Em todos os planos do universo, caminhamos no encontro de nós mesmos e, por isso, surpreendemos invariavelmente conosco aqueles que sentem com o nosso coração e pensam com a nossa cabeça. Então, semelhante atrai semelhante. É isso? Eu já ouvi, eu escutei contar, os diferentes se atraem. Oi? Os diferentes se atraem. Não é verdade. Já ouvi isso também. São os semelhantes, os iguais. Os iguais. Porque não tem uma mesma frequência, uma mesma sintonia. Se você tem uma sintonia, você não consegue entrar na outra. Se você está no canal da Globo, você não consegue entrar no canal da Bandeirantes. É sintonia, não tem como. Né? Aquela sintonia é aquela sintonia. Eu coloquei, não tem, não é, o semelhante não atrai o diferente, não é por aí. Pelo contrário. O diferente pode ser levado a você para que você o ajude a levantar-se daquela ignorância em que ele ainda se encontra, do problema que ele possa ter. Então ele é levado a você. Nós podemos ser levados a alguém que vai nos ajudar, não porque ele tenha nos atraído, mas porque nós fomos levados a ele. Eu tive um conhecido que ele disse isso. Não, são os diferentes que se atraem. É porque ele se coloca dessa maneira. Naturalmente ele está atraindo novamente daqueles que querem estar com ele e ele não percebe. Os opostos se atraem, não é? Não é por aí. Os médiums, em qualquer região da vida, filtros que são interrogativas e respostas, precisam, pois, acordar para a realidade de que viveremos sempre em companhia daqueles que buscamos, de vez que, por toda parte, respiramos ajustados ao nosso campo de atração. Eu não pude ir porque faltou isso. Faltou isso? Use a inteligência e procure aquilo. Certo? Porque você vai encontrar empecilhos ao longo de toda a sua caminhada. Médiuns enormes fazem assim. Não, mas porque faltou isso, então não deu. E você não tem inteligência para procurar outro meio? Qual é a tua responsabilidade? A responsabilidade é com aquele que não veio? A responsabilidade é ficar ali parado à espera de que alguém te colha? Eu não pude ir porque o meu joelho estava doendo. Dá um jeito no joelho. Eu não pude ir porque a condução, quando não tinha condução. Procure outro meio, vá a pé. Você entendeu? Vocês conseguem me entender? Quando você dribla o sacrifício, o teu mérito é desse tamanho, porque o sacrifício é para você usar a inteligência e vencê-lo. O sacrifício não aparece para o Roberto Quaresma porque ele é bonito, porque ele está fazendo o trabalho, não. O sacrifício aparece para o Roberto Quaresma para ele vencer o sacrifício, para ver se ele já está apto a avançar em determinados critérios. Esse é o grande detalhe em que muitos dos espíritas pisam na bola. Eu canso de falar. Alguns já ficaram aborrecidos comigo, mas é problema deles, não é meu. Porque sacrifício não aparece para Denise por acaso. O sacrifício que aparece para Denise é para Denise.
não é para graça. O sacrifício que aparece com a Valéria não é para o Quaresma, é para a Valéria. É ela que tem que raciocinar e vencer. Porque todos nós vamos ter sacrifícios pela vida. E não esqueçam, todos estamos em testes. Qual é o teu momento? O teu momento é realmente esse? E você é testado para ver se é. Estrada de Damasco. Paulo está aí. Emanuel. Isso tudo foi de Emanuel. E quem recebeu foi o Chico. Não foi para o Médio, não. Isso é do Chico. Está aí. Interessante, veja que uma coisa não acontece por acaso. Eu colhi esse vídeo do Raul Teixeira, tudo isso já estava pronto. Quando me apareceu o vídeo. E aí eu busquei o vídeo e incorporei. Veja, tudo está encaixando. Falando sobre os nossos comportamentos. Comportamentos desajustados na doutrina espírita, que precisamos ajustar. E precisamos ajustar mesmo. Porque mediunidade não é brincadeira, como falou, é uma bomba relógio. É mal dirigir, né? Quem sabe usar a sua mediunidade, e a mediunidade é um campo enorme, como falou, mas tem que saber usar, todos precisam. São pouquíssimos aqueles que não têm nenhuma mediunidade, porque no mapeamento genérico também não foi colocado, porque não precisava, porque não precisa, não sei. Então, ninguém fica querendo ter a mediunidade disso ou mediunidade daquilo. É preciso desenvolver para saber qual a mediunidade que tem. Segunda parte, capítulo 28, item 306, conceito de mediunidade, segundo livro dos médiuns, ok? Médiuns interesseiros não são apenas os que podem exigir uma retribuição fixa, nem sempre o interesse se traduz pela expectativa de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se apoiem esperanças pessoais. E esse é um dos defeitos que os espíritos obreteiros sabem muito bem tirar partido e de que se aproveitam com uma habilidade e uma astúcia verdadeiramente notáveis, embalando em enganosas ilusões os que se colocam sob a dependência deles. Nós temos visto médicos por aí com coisas calamitosas, né? Inclusive com abusos sexuais, etc. Vejam, né? Porque médium é médium. Ele pode trabalhar para isso ou para aquilo. Quer dizer, você vai num médium desse, com a boa intenção de receber o benefício, você vai receber. Você vai receber o teu benefício. Porque você foi lá com fé, acreditando que você vai receber. Agora, se ele está trabalhando com segundas intenções, é problema dele, não é teu. Então, médios temos em todos os lugares, no catolicismo, no protestantismo, no budismo, onde for. E as pessoas ficam curadas, eles recebem o benefício. Os evangélicos estão cansados de mostrar isso aí. As pessoas recebem. Não, mas ele não. Não, qual o problema? Deus está em todos os lugares, e os médiuns também. Agora, o que ele está pensando, o que ele está fazendo é o problema dele. Aquele foi lá com fé que ele iria resolver o seu problema. E resolveu. Porque ele também trabalhou nesse sentido. Parece você. Peraí, vamos cuidar da mente, senão não vai dar. Diga. Você comentou ali que a pessoa, para ter a mediunidade, não escolhe, né? Ela desenvolve. Como é que ela desenvolve? Ela desenvolve em uma mesa preparada para isso. Desenvolvimento de mediunidade. Todos vão para a mesa e ali começa a se fazer trabalhos de psicofonia, de escrita. E aí você vai descobrindo a mediunidade que tem e aquele que está também fazendo o trabalho ali, né, sendo o supervisor dessa mesa, dando os aconselhamentos, também vai vendo qual é a mediunidade de cada um. Certo? Mas não é preciso você ir para a mesa. Você pode descobrir a sua mediunidade com esclarecimento, com estudo, e você vai sentir qual a mediunidade que você tem.
Roberto Quaresma, que nos fala, frequentou sempre a casa espírita. Eu já vim do espiritismo de reencarnações passadas. E nessa eu nasci, mamãe espírita, no ventre dela eu já estava indo para a casa espírita. Então eu fui sempre à casa espírita, frequentando o garoto. Com 14 anos de idade, eu sentei em uma mesa e dei manifestação. Eu tinha 14 anos de idade, numa casa espírita lá em Vila Isabel, uma rua paralela à rua Visconde de Santa Isabel. Me lembro bem disso. Era Manuel Gambina, esqueci o nome do centro agora, tinha Manuel. E ali eu comecei a ter a psicofonia. E a seguir veio a psicografia. Então são duas mediunidades que eu tenho, psicofonia e psicografia. Comecei a receber mensagem. Então, isso naquela época, hoje eles criam uma porção de barreiras, até para crianças em desenvolvimento mediúnico. Então você não pode forçar o desenvolvimento mediúnico de uma criança, mas você pode deixar ela se manifestar mediunicamente. É coisas que você não tem que travar, porque é o espírito que está ali. Até porque uma criança, até a idade aproximada de 7 anos, né, ela está mais desencarnada do que reencarnada. Você vê muita criança com 2, 3 anos, está aí, está conversando, está falando, ela não está conversando mesmo com amigos espirituais que estão ali ao lado dela. Ela não está maluca, não. Ela não está doida, não. Tem amiguinhos ali conversando com ela. E espíritos, muitas vezes, estão ajudando-a nos seus critérios mediúnicos. E que os pais desconhecem isso por falta de estudo. Agora, você não pode pegar uma criança dessa e levar para uma mesa para desenvolvimento. Não. Aí não. Aí tem que esperar amadurecer, não é? Para ter condições de ser participar. Tem um caso, não sei se vai dar tempo de contarmos aqui, um caso com o Gabriel Delany. Muito conhecido, Gabriel Delany. Muito conhecido o caso do Gabriel Delany. Não sei se vai dar tempo, porque hoje nós vamos fazer observações. Não sei nem se vai dar tempo de transcorrer tudo que eu coloquei. Né? Mas é isso. Mediunidade é isso. Certo? Mediunidade. Mas como eu tinha minha mãe, que era minha guia, né, então para mim, de repente foi mais fácil. Né? Eu acompanhava a mamãe. E mamãe era uma médium vidente. Mamãe conversava com o espírito quando eu conversando com vocês. Não é a minha evidência. A minha evidência não é essa. Quando eu vejo um vulto que eu não consigo nem identificar bem o que se trata. Né? Mas todo o meu desenvolvimento mediúnico começou com evidências. Interessante, né? Eu era garoto, 5, 6 anos, e eu via espíritos. E espíritos, às vezes, zombeteiros, chegavam e faziam coisas incríveis. Eu me lembro bem, o pé de cara, um pé como fosse uma cara. E logo depois, a seguir, quem eu vi com maior identificação, que eu reconheci, foi meu tio, que havia desencarnado, meu tio Henrique. Eu estava deitado na cama e eu vi no canto aparecer aquele rosto, era meu tio Henrique. Veja, eu às vezes estava sentado na mesa da sala e naquela portinhola de vidro que costuma ter na porta de entrada, né, eu via com uma cara se posando ali. Eu chamava, mamãe, o que é isso aqui? Começou assim, o meu despertar. Então, e com isso eu fui aprimorando ao longo do tempo, né, até chegar hoje. Com quase 81, eu consegui ir aprimorando esse tempo todo. De uma casa e outra. Eu já fiz tudo dentro da casa espírita. Inclusive dirigindo desenvolvimento mediúnico. Até hoje tem pessoas que me procuram, a ex-esposa de um dos meus filhos, até hoje me procura para falar sobre mediunidade. Ela foi uma que desenvolveu comigo. Lá no Largo Otávio. E hoje está completamente deturpada. Essa é uma das casas que saiu completamente do raio de doutrina espírita. Eu trabalhei muito numa casa. Uma coisa interessante, quando criança, a gente tem mais vivência. Oi? Quando criança, a gente tem mais vivência. Pois é, porque a criança está mais desencarnada do que encarnada. Entende?
ainda guarda muita memória do lado espiritual, do lado que era só ela, só ele e perispírito. Interessante, quando mais jovem, com 13 anos, eu vi um espírito muito difícil. Aí eu pedi, porque eu fiquei com medo dele, né? Porque ele era muito feio, coitado. Aí eu pedi, por favor, não quero ver mais nada, porque eu com 13 anos, eu vi aquela criatura bem antiga arrastando corrente com uma lanterna, porque eu estava horrorizada. Assim, eu não quero ver mais não. E quando foi 5 horas, eu acho que era Joana, lá na Bahia. Cuidado com isso, hein? Você viu o que o Raul falou, né? Cuidado com isso. Cuidado com isso. É um problema muito sério isso, viu? Os espíritos se moldam. Tem espíritos que têm capacidade, principalmente espíritos trevosos e inteligentíssimos. Eles sabem você fazer ver o mel. Calma. Eles sabem fazer você ver o mel para depois te levarem ao fel. Eu tinha 5 anos. Pois é. Eu vi no céu, abriu um clarão. Sim, querida, mas veja bem, você viu o que o Camão falou? Joana de Anjos tem compromisso com o Divaldo. Você pode ter visto uma freira qualquer. Sim, pode ser. E? Não, Joana. Sim, maneira de dizer, porque quando eu vi a foto da Joana, eu identifiquei. Você ainda não entendeu, depois nós vamos conversar sobre isso. Ela é linda, né? É o raio de ligação, querida. O raio de ligação. A Joana tem um compromisso com o Divaldo. Me entende? O espírito tem um compromisso e ele não foge do compromisso, principalmente os espíritos superiores. O compromisso dele é com o Divaldo. Então, ele não vai dar a assistência a qualquer um outro. Se tiver que dar assistência a qualquer um outro, ele vai usar pessoal da sua falange e não ele. Entende? É isso. É isso. Então, de repente você vê uma freira, não é Joana, é uma freira. Pode ser, entende? Mas a realidade é o que o Raul falou, é um compromisso. Quando você tem compromisso em uma empresa de trabalho, você vai trabalhar naquela empresa todos os dias, não? Você não vai na outra, porque o teu compromisso é naquela. Assim é um compromisso espiritual. Assim é um compromisso espiritual. Como é o compromisso da mediunidade. Qual é a tua mediunidade? Psicofonia? Então você vai trabalhar na psicofonia. Não adianta você querer ser médium vidente, porque você não vai ser. Igual o Raul falou. Eu tenho muita dúvida nessa questão da psicofonia. Eu não entendo isso aí não, porque é uma... Quem sabe nós com o tempo possamos montar aqui um desenvolvimento do trabalho nesse sentido. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem. E os espíritos bons se afastam de quem pretenda fazer dela um trampolim para chegar ao que quer que seja, que não corresponda aos desígnios da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os espíritos bons o combatem, não sendo lícito supor que eles o venham servir. Isto é tão racional que seria inútil insistir mais sobre esse ponto. Esse é o conceito de mediunidade. Tanto a mediunidade tem o bom como tem o mal, é o problema dele. Você vai usar a tua mediunidade do jeito que você quiser. Mas, se você estiver usando no sentido negativo, os espíritos têm livre-arbítrio, faça o que você quiser. Viu, dona Valéria? Faça o que você quiser. Mas a Joana é linda, né? Capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, entendeu? Conceito de mediunidade no livro dos Espíritos. Vejam bem que conceitos são vários, né? O livro dos Espíritos tem um outro conceito. Digamos antes de tudo que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, e é de que todo homem pode ser notado como dá de ver, de ouvir, de falar. Ora, não há nenhuma faculdade de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido,
por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, haveria mais mudos do que pessoas aptas a falar. Estaríamos todos nós mudos. Com certeza. É um problema sério. Veja bem a colocação como ela é profunda. Deus concedeu faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas sempre pune o que delas abusa. Isso é a mediunidade. Não tem como. Esse é o conceito do livro dos Espíritos. Dai de graça o que de graça recebeste. Características da mediunidade, ainda no livro dos Espíritos. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, sendo logo identificada com os ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo material a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com cuja perenidade ninguém pode contar. Porque se não tiver espírito, não adianta, você não vai ter trabalho mediúnico. Você pode ser médium, mas se não tiver espírito, o trabalho mediúnico não acontece. Porque a mediunidade é justamente o intercâmbio. Mas se você usou mal, Aí se afastam. acabou. Aquele amiguinho que vinha, que te ajudava, ele, opa, aqui agora, deixa ela para fazer desse jeito, faça. E você atrai aquilo que não presta. Como de repente, dependendo da situação, ela pode ficar completamente cancelada. Aí você é médium, mas não vai ter mediunidade. Porque nenhum espírito vai mais se aproximar de você. Jesus não quer, deixa esse ser sem mediunidade. Então, e você não vai ter. Não vai ter nem a manifestação do que presta nem do que não presta. Fecha e mexe. E quando a pessoa é uma taróloga? Uma taróloga vai para o exterior para fazer curso de tarô. Aí é o problema dela, né? Ela é que sabe o que quer, né? A mediunidade, porém, não é uma arte nem um talento, razão pela qual não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. É isso que estávamos falando. Se tiver espírito, não há mediunidade, você pode ser médium. Ah, mas eu sou um médium psicofônico. Tudo bem, mas não tem espírito. Então você não vai ter mediunidade. Você pode começar a falar bobagem simplesmente pelo animismo e dizer que está recebendo. Aqui nessa sala já aconteceu um fato bastante interessante, que eu não vou falar nada a respeito, mas eu posso dizer. No ambiente que nós estamos, esse ambiente está blindado. Aqui não entra espírito para fazer zombeteria, zombar de nada, nem para manifestar-se por quem quer que seja, esteja aqui entre nós. Essa sala está blindada. Ok? Então não entra espírito nenhum aqui. Se alguém, de repente, diz, mas está me acontecendo isso, estão me falando isso, é simplesmente animismo, é do próprio médium. Não tem espírito se manifestando. Como já vi em muitas casas espíritas, aí o médium chega lá, meu irmão, está falando com o próprio médium, porque não tem espírito nenhum ali, numa reunião pública de uma casa séria. Veja a falta de estudo, eu já vi isso tantas vezes, até no Leon Denis. Você de ver isso no Leon Denis, na plateia do Leon Denis. Como se tivesse um espírito se manifestando ali por uma pessoa que está lá na plateia. A casa é blindada, porque a reunião é séria. Entende? Cercam realmente em muitas casas, quando o trabalho é mesmo um trabalho profundo, de grande seriedade, de uma cirurgia ou de coisas parecidas, espíritos cercam mesmo, espíritos são colocados como se fossem guerreiros,
tomando conta da casa e nenhum espírito entra. Não entra mesmo. É uma falange, toma conta da casa. Tupiara, por exemplo, e faz cirurgias espirituais. Aquela casa é cercada. Caboclos cercam a casa, ninguém entra. Para entrar, entra o convidado, espírito que fora convidado, e para entrar, se quiser entrar, tem que se apresentar, tem que saber quem é para poder entrar, não é assim? Eu fiquei curando até hoje. Então você tem muito cuidado. Né? Essas manifestações malucas que andam por aí, porque o Espírito me falou isso assim, é tudo conversa fiada. É animismo do próprio médico, é a falta de estudo. A falta de identificação do que realmente está acontecendo. Porque aquele que estudou, ele sabe que não vai chegar nenhum espírito ali naquele momento para dizer alguma coisa. Nem um guia espiritual, um espírito de categoria, chega para desabonar qualquer palestrante que esteja na mesa falando. Um espírito não faz isso. Um Bezerra, por exemplo, uma Joana, não vai chegar por um médium e dizer isso assim, porque o palestrante falou alguma coisa errada. Ele não vai se manifestar para isso. É o respeito, a disciplina. Eu já vi um médium ser reprovado pela pessoa que estava dirigindo a mesa. E ela tomou a palavra e ele teve que sentar e ficar calado, e ela falou tudo ao contrário do que ele estava dizendo. Eu assisti isso, eu estava na casa. Eu tinha lido, inclusive, a página inicial. Aliás, eu não li a página inicial nesta casa, veja só como a casa estava. Eu não li a página inicial porque a pessoa chegou para mim com uma mensagem de Emanuel e disse: olha, você pode ler essa mensagem? Tudo bem, sem problema algum, mas não pode dizer isso aqui, pode falar essa palavra aqui, você não fala, não, vou falar essa daqui. Eu digo: não. Então eu não posso dizer que é a mensagem de Emanuel, ok? Mas por quê? Eu digo: porque Emanuel ditou essa daqui para o Chico. Então deixa, e levou para outro. E eu fiquei: veja só, veja a energia que já dominava no ambiente da casa. E levou para outro. Porque ele queria que eu desse uma mensagem, ele trocou a palavra de Emanuel por uma outra. A pessoa não vai entender isso aqui. Eu digo: mas não é problema de Emanuel, é problema da pessoa. Aí ele levou para outro. Ele queria trocar e dizer: eu digo: não vou dizer que é de Emanuel. Mas claro, já não era de Emanuel. Você tem que alterar a palavra, não é de Emanuel. Dai de graça o que de graça se item 7. Finalidade da mediunidade. Aparece outra coisa para se falar, né? Que a gente acaba não chegando. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, vocês sabem disso, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhe mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Por isso não pode alterar a mensagem de Emanuel. Ok? Eu nem sabia que vinha isso. Essa é a realidade. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique deserdado dela e possa dizer: não tive fé porque não pude pagá-la, não tive o consolo de receber os encorajamentos e testemunhos de afeição daqueles que choram, porque sou pobre. E por isso que a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Cobrar por ela seria, pois, desviá-la do seu objetivo providencial. Por que você baixou a cabeça quando eu olhei para você? Eu estou atento? Estou atento. Você estava me olhando quando eu olhei para você. Estou atento. Eu lembrei de uma situação que. Oi? Eu me na vida, sabe? Uma situação de passeio, que a gente tem uma pessoa lá no. Desenvolvimento da mediunidade. Eu estou acelerando um pouquinho por causa da hora. Eu quero chegar o mais longe possível do que eu coloquei aqui, mas já vi que eu não vou chegar ao final.
que é tanta coisa. Desenvolvimento da mediunidade. Trataremos aqui especialmente dos médiuns escreventes, por ser o gênero de mediunidade mais espalhado e, além disso, porque é ao mesmo tempo mais simples, o mais cômodo, o que dá resultados mais satisfatórios e completos, e também o que todos ambicionam possuir. Infelizmente, não dispomos até hoje de nenhum meio para diagnosticar ainda que de forma aproximada que alguém possua essa faculdade, não só essa como qualquer outra. Não há um meio. Não, Graça, você é médico, deixa eu ver. Ah, você vai ser vidente. Não tem isso. Não, você vai ser escrevente. Não tem isso. Impossível isso. Isso não existe. Os sinais físicos que algumas pessoas tomam por indícios nada tem de infalíveis. Ela se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, seja quais forem o temperamento, o estado de saúde e o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de se comprovar sua existência, é experimentar. Por isso a mesa de desenvolvimento. Experimentar. Vamos na mesa, papel para todo mundo. Vamos tentar a escrita. Uns escrevem, outros não. É assim mesmo que acontece. Certo? Vamos para a psicofonia. Vamos dar uma manifestação. O desenvolvimento é feito dessa maneira. Quando alguém chegar para você e dizer você é médico disso, médico daquilo, se você está enganado. Não é bem assim, não. Vai ler. Vai ler a codificação. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Não. A faculdade propriamente dita reside no organismo, independe do moral. A faculdade reside no organismo, no mapeamento genético, quando você foi preparada para a reencarnação. Então pegaram ali o corpo e prepararam ele para você ser médico disso, médico daquilo outro. Está no organismo. As células estão preparadas para isso. E essa mediunidade é feita de acordo com o grau do espírito, né? Daquilo que o espírito precisa para trabalhar, para se desenvolver, para crescer espiritualmente. Será conveniente desenvolver essa mediunidade nas crianças? Certamente. E sustento mesmo que seria muito perigoso, visto que esses organismos débeis e delicados sofreriam fortes abalos e as imaginações infantis excessiva superexcitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias ou, pelo menos, só lhes falar do assunto do ponto de vista das consequências morais. Então, desenvolver mediunidade em criança, não. Tem que esperar atingir uma certa maturidade, né? Se bem que hoje as crianças já vêm com a mediunidade desenvolvida. Tem criança dando recado para adulto aí, o adulto se admira. Eu botei outro dia, alguns dias atrás, que eu já tinha visto esse vídeo há muito tempo, a menina, né, falando como os pais deveriam agir diante da ajudar os outros. Impressionante. Idade versus mediunidade. Segunda parte, capítulo 28, item 21, 221, 8. Vou parar nesse. Em que idade se pode ocupar sem inconvenientes de mediunidade? Qual é a idade que você pode se ocupar de mediunidade? Eu acho que depois de 15 anos. É isso, né? Não será quando você ficar velho? Não será quando você amadurecer? Pode? Eu acho que Depois de 15 anos? acho que já pode. É. Como é que essas crianças estão aí já manifestando mediunidade? Mas é porque eles já estão vindo mais evoluídos, né? Hã? São crianças que já estão com mais evolução. Em que idade se pode ocupar sem inconvenientes de mediunidade? Vamos ver. Não há idade precisa. Ok? Isso depende inteiramente do desenvolvimento físico e, mais ainda, do desenvolvimento moral. Desenvolvimento físico.
todos que o biotipo, o corpo humano, ele vem mudando gradativamente, para justamente os espíritos que estão chegando agora poderem se manifestar a bel prazer dos seus conhecimentos. Há crianças de 12 anos que serão menos afetadas pela faculdade mediúnica do que algumas pessoas já formadas. Falam da mediunidade geral, pois a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. A escrita tem outro inconveniente, o que resulta da própria experiência da criança, caso ela queira praticá-la sozinha ou fazer disso um brinquedo. Aí eu entraria no caso do Gabriel Delany, que eu vou deixar para depois, mas apresentei, estão aí, são simples observações, evidentemente que a gente vai ver isso com mais detalhes quando começarmos o nosso estudo, que vai começar no dia 8, o Cid não estava aí, não ouviu, parece que o Cleito também não ouviu. Nós vamos começar no dia 8 e vamos começar um encontro sobre mediunidade e outro encontro sobre evangelização do espírito, e todos os dois são a mesma coisa. E vamos começar 15 para as 9. Vamos ter mais 15 minutos para falar a respeito, para vocês me aturarem e eu ficar suando do jeito que estou suando aqui agora, porque não está bem cabelo, a camisa está colando no corpo e quebrado, está quebrando. E então, o caso Gabriel Delany, vou falar rapidamente. O caso Gabriel Delany, Gabriel Delany tinha 8 anos de idade. E ele estava na casa de uma senhora brincando com outras crianças lá e tal. E de repente a senhora perguntou para o Gabriel qual era a profissão do pai dele. Aí ele falou que era espírita. E ela confundiu, pensou que era realmente uma profissão de trabalho, etc. e tal, não era nada disso. E aí o Gabriel falou para a senhora o que o pai dela, o que o pai fazia. Aí ela disse, você podia trazê-lo aqui para ele fazer. Não, mas ele disse, não, mas eu mesmo posso fazer para a senhora, eu mesmo faço. Eu mesmo faço, né? Naquela época. E aí fez uma reunião, ele botou numa mesa, botou as crianças que estavam com ele, todo mundo com a mão na mesa, e aí fizeram lá a pergunta, a mesa respondeu, aquelas batidas, como foi feito no início, não é? E de repente a mesa falou que era o pai dela que estava se comunicando. E ela perguntou lá os itens para provar que era mesmo o pai dela, e a mesa mostrou que era o pai dela, porque tinha morrido, matado, alguma coisa parecida assim. Né? E o garoto tinha 8 anos de idade. E ele já manifestava a mediunidade. Quer dizer, mas o pai dele não pegou ele e sentou numa mesa para desenvolver. Era a mediunidade que ele tinha já naquela condição de idade de manifestar. Ele manifestou. Imagina hoje. As crianças estão manifestando a sua mediunidade de forma diversas, tocando, cantando, conversando, falando, é isso, assim, dizendo o que acontece, né? Como o garoto que fez a cirurgia lá na Índia, né? Com 14 anos de idade, se não me falha a memória, tinha garoto, e os médicos aprendendo com ele. O pai dele teve que acompanhar, depois criou um problema enorme lá, porque o garoto era novo demais. Foi um problema muito sério. As pessoas vão começar a perceber, não é, a mediunidade mais firmemente desta maneira, desta forma. Por quê? Porque nós estamos no século XXI. Nós estamos entrando na regeneração. E os amigos espirituais já falaram. Na regeneração, o primeiro patamar é esse. O primeiro patamar não é buscar a qualificação da doutrina espírita, como ela começou, não. É esse. Esse é o primeiro degrau da regeneração. Por isso é que para ir para a regeneração, você tem que ter um determinado conhecimento. Né? Porque Deus não coloca ninguém onde não tem a condição de aprendizado. Deus não vai pegar o Quaresma e colocar em Júpiter, porque eu não tenho condição de aprender a calcular, eu não sei nem como fazer. Não, eu vou para o mundo onde eu tenho capacidade de me desenvolver. Muito bem, vou encerrar depois de conversa. Porque senão a hora, os amigos espirituais também têm os seus deveres, então vamos respeitar. Mestre e amado Jesus, como é bom estar contigo. Como é bom falar dos ensinamentos
chegassem até nós, para a nossa evolução espiritual. Queremos estar contigo, Mestre. Por isso, estamos procurando caminhar dentro dos assuntos que deixaste. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado por nos permitir estarmos na doutrina espírita. Esse clarão que ilumina os nossos caminhos, essa luz que nos emana e enxergamos a verdade. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais, pelo amparo, pelo acompanhamento, pelas intuições, pelas inspirações, principalmente. Muito obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.